novamente. Amém? Quero convidar você a abrir no livro de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. Todos acharam? Amém? Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhem comigo aqui a leitura. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela sua palavra. Que nessa noite, Deus, o Senhor fale conosco, que possamos ouvir sua voz, que possamos praticar aquilo que vamos receber do Senhor, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento espiritual para compreender tua palavra. E ajude-me, Espírito Santo, a compartilhar a sua palavra no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Por gentileza, Júlio, apaga essa aqui, para mim. Aí, obrigado, irmão. Meus irmãos, vamos fazer aqui um remember daquilo que falamos no sermão passado. Nós estamos na série Jesus e hoje o tema é o templo de Deus. Nós lembramos domingo passado que Jesus foi convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia. Ele inicia ali o seu ministério através de milagres. E após isso, então, Jesus vai para outra festa. Ele sai de uma festa familiar e vai para uma festa bem importante para os judeus, que é a festa da Páscoa na cidade de Jerusalém. Jerusalém possuía mais ou menos, meus irmãos, uns 30 mil habitantes. Porém, quando havia essa festa da Páscoa, podia-se quintuplicar esse número. A cidade ficava povoada. Essa festa para os judeus era uma alegria, meus irmãos. Ao mesmo tempo, era um terror para os romanos, porque havia por parte deles um temor de que houvesse conflitos, insurreições, uma vez que os judeus de todo o Império Romano, se dirigiam a Jerusalém. Jerusalém era uma cidade muito bonita, linda, belíssima, com belíssimas construções. Ela foi edificada pelo rei Herodes, que foi ali um grande construtor, um homem acostumado a grandes obras, segundo os estudiosos. As pessoas que vinham da Galileia para Jerusalém sentiam já um impacto ao olhar a cidade de longe, principalmente pela fortaleza que essa cidade era. Infelizmente, essa cidade hoje, meus irmãos, não se encontra muitos vestígios, a não ser parte do muro de Arrimo, em Jerusalém, conhecido como Muro das Lamentações.
O templo de Jerusalém, ele foi construído no ano 19, antes de Cristo. E ele foi concluído em 66 depois de Cristo. E em 70, seguindo ali a profecia, ele foi destruído. Os judeus estavam aqui acostumados com o templo. Ele possuía áreas bem específicas. Havia um lugar do Santíssimo, Santo dos Santos. Havia o lugar santo. Havia ali um pátio para homens, somente os homens poderiam adentrar aquela área. Havia também um pátio para as mulheres, aonde elas deviam permanecer. Havia um pátio onde se guardava as provisões de óleo, madeira para os sacrifícios, e também um pátio onde os leprosos que iam se apresentar aos sacerdotes, eles podiam permanecer ali. E depois de tudo isso, havia um pátio onde os gentios, que era uma área bem grande, separada para eles não podiam passar dali. E foi exatamente inserido nesse contexto, meus irmãos, que Jesus sai das bodas de Caná e ele desce a Jerusalém, ele chega a Jerusalém e entra no templo. No casamento, ele exerceu a misericórdia. Agora no templo, ele exerce o juízo, a disciplina. No casamento, ele transforma a água em vinho. E aqui, meus irmãos, no templo, ele faz um chicote e expulsa os cambistas e os vendedores. O problema, meus irmãos, é que os judeus acabaram, de certa forma, acabaram com o sentido do templo, no sentido de casa para todos os povos. Quando Salomão, nós lemos no começo, construiu o templo para todos teriam acesso, inclusive os estrangeiros. Talvez você não consiga enxergar, mas está em 2 Crônicas, capítulo 6, diz a seguinte: quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que esse templo que construí traz o teu nome. Além de tudo isso, os judeus montaram aqui naquele lugar, um lugar onde era especificamente para as pessoas que estavam chegando, os gentios, uma feira bastante conveniente para eles. Eles vendiam animais para o sacrifício, ovelhas, pombas, bois. Era muito conveniente, muito lucrativo para os fariseus, pois as pessoas vinham de longe, poderiam ali comprar os animais para o sacrifício, não precisava trazer de casa, e ali eles pagavam o preço que era exigido. Talvez até em outros templos, esses animais fossem vendidos fora dos arredores da cidade, não dentro do templo, mas aqui no caso de Jerusalém, no templo de Jerusalém, meus irmãos, eles eram vendidos dentro do templo. Também havia dentro do templo ali bancas de cambistas, estavam na porta do templo, porque eles não aceitavam o dinheiro dos visitantes, porque eles faziam ali o câmbio, e segundo os historiadores, meus irmãos, as moedas dos outros povos não valiam simplesmente por um critério econômico, não tinha nada religioso. A única moeda que eles aceitavam ali em Jerusalém era a dracma de Tiro, e foi nesse contexto então, meus irmãos, nesse pano de fundo que Jesus entra no templo. Eu fico pensando, meus irmãos, como nós homens, homens e mulheres, seres humanos, temos a capacidade de transformar as coisas boas em coisas ruins. Com certeza isso deve-se por conta da nossa natureza caída. A gente pode entrar num processo de religiosidade e transformar as coisas sagradas em profanas. O ser humano tem esse dedinho meio podre em transformar coisas boas em coisas ruins. O próprio Jesus havia já dito isso para os fariseus, pois eles estavam convertendo as pessoas e transformando elas em pessoas piores.
Mateus 23:15 diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam essas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Olha o que os judeus fizeram com o templo do Senhor. Eles departamentalizaram a adoração. Eles criaram uma estrutura de adoração, regras e mais regras. Uma coisa que era para todos os povos, se tornou uma coisa privada, presidida por um feudo religioso. Sabe, meus irmãos, eu percebo, queridos irmãos, essa mesma atitude em muitas pessoas, em muitos cristãos, querendo sacralizar, ou seja, divinizar o que não é sacro e demonizar o que não é para ser demonizado. Eu tenho muita dificuldade, meus irmãos, com pessoas que colocam regras acima de pessoas. Eu tenho muita dificuldade, meus irmãos, com pessoas que criam estruturas, regras humanas, e acabam atrapalhando as pessoas, não deixam as pessoas serem livres na sua comunhão, na sua fé com Deus. As pessoas acabam aprisionando as pessoas na lei. Eu tenho dificuldade em ver pessoas sendo colocadas no cabresto de uma denominação. Eu estou ciente, meus irmãos, que o liberalismo, ele é muito forte hoje. Hoje, nós precisamos lutar contra o liberalismo, como tudo pode. Nós precisamos nos posicionar contra qualquer forma de deformação do entendimento da graça de Deus. Mas igualmente perigoso e mortal, meus irmãos, é o farisaísmo, a religiosidade. Ela também precisa ser combatida com todas as nossas forças. Nós não podemos dificultar, meus irmãos, o caminho das pessoas até Jesus, criando ali regras, estruturas humanas, só para assegurarmos os membros da nossa denominação. Aqui nessa igreja, meus irmãos, as pessoas que quiserem caminhar conosco, elas serão amadas, elas serão acompanhadas, e quando for necessário, elas serão questionadas e corrigidas, mas elas serão livres. O nosso desejo é que você cresça na comunhão com Cristo. Voltando os nossos olhos para o texto, aqui, meus irmãos, nós vamos encontrar 3 lições importantes para todos nós cristãos. A primeira lição nós vemos na atitude de Jesus. Nós vemos aqui Jesus indignado com aquilo que estava vendo, uma indignação, a indignação era tanta que Jesus ele foi reativo, meus irmãos, nesse episódio. Ele providencia um chicote, ele expulsa vendedores, animais, ele vira a mesa dos cambistas, meus irmãos, ele faz um esparramo. Tudo isso motivado, segundo o texto, referenciando o Salmo 69, tudo isso por um zelo pelas coisas de Deus. E essa é a primeira lição que nós precisamos aprender, sobre o zelo pelas coisas sagradas. O texto do Salmo diz: pois o zelo da tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. A palavra zelo, meus irmãos, significa, segundo o dicionário, um cuidado, uma preocupação, alguém que se dedica a algo ou alguma coisa, a tarefas, obrigações religiosas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é atualizada, ela é contemporânea. Isso é um problema que eles estavam tendo no passado, e é um problema que nós estamos tendo hoje em nossas igrejas, a falta de zelo pelas coisas de Deus, a falta de paixão pelas coisas de Deus, a falta de amor pelas coisas divinas. Essa é a grande dificuldade dos nossos dias, os cristãos, existir cristãos realmente apaixonados, verdadeiramente, sem cair, meus irmãos, na religiosidade. Muitas vezes o zelo de alguns leva-os a se tornarem fariseus. Eu lembro-me das palavras de Jesus em Mateus 24, quando ele disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. E eu acredito que nós já estamos vivendo essa era de esfriamento do amor, do zelo pelas coisas sagradas. O apóstolo Paulo, meus irmãos, trabalha esse tema junto com Timóteo,
queridos irmãos, quando ele diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, ele diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes de pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos, mais amantes dos prazeres da vida do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastam-se também desses. E eu acredito que a falta de zelo hoje é provocada por esse esfriamento espiritual, meus irmãos. Acredito que essa seja um desafio da igreja hoje, que era o mesmo desafio naquela época, quando a igreja surgiu. Quanto mais afastado de Deus você se encontra, menos zelo você terá pelas coisas de Deus. O esfriamento espiritual vai sugar a sua paixão, o seu amor. E isso é algo que desagrada a Deus. O texto diz que Jesus ficou extremamente irritado pela falta de zelo pelo templo do Senhor. Pelo esfriamento daquelas pessoas. Pelo esfriamento do amor daquelas pessoas. Talvez alguém possa perguntar: pastor, como é que eu sei se o meu amor não esfriou? Podemos usar ali o texto do apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo em 2 Coríntios, dizendo: olha, examinai a si mesmos, verifique se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Talvez eu esteja falando para alguém que no fundo sabe já a resposta. Então mude, ore, se posicione diferente, saia dessa areia movediça da mornidão e encontre um terreno firme em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando estava orando aos filipenses, ele diz o seguinte: olha, eu oro para que o amor de vocês transborde a cada dia e continuem a crescer no conhecimento e discernimento. Eu quero que vocês compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Eu quero que vocês sejam cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa é a minha oração a todos aqueles que se encontram presos nesse esfriamento espiritual. A falta de zelo, meus irmãos, é visível na vida de muitos cristãos. A segunda coisa que eu aprendo, meus irmãos, é que a casa de Deus, ela é lugar... Passa para mim, por gentileza. A casa de Deus é um lugar de adoração e contemplação, não de comércio. Nós já vimos aqui no texto que os religiosos tinham limitado o espaço onde as pessoas poderiam entrar para adorar a Deus. E o único lugar que eles poderiam entrar, os gentios e outros, foram transformados numa praça de comércio. Profanaram a casa de Deus. Jeitosamente transformaram em covis de ladrões e salteadores, diz o Senhor Jesus. Ao invés de se ouvir o murmúrio de orações, de choro, de requebrantamento, se ouvia rugidos de gado e balidos de ovelha. Ao invés de buscar a face de Deus, buscavam-se lucros abusivos. Queridos irmãos, esse lugar aqui é a casa de oração, de contrição, de quebrantamento, de reconhecimento que nada somos, que tudo depende de Deus. Há sim liberdade na presença de Deus e podemos adorá-lo, meus irmãos, de inúmeras maneiras. O salmista diz, queridos irmãos, no Salmo 149, louvem o nome dele com danças, acompanhadas de tamborins e harpas, pois o Senhor tem prazer no seu povo e coroa os humildes com vitória. Ainda no Salmo 150 diz, louvem-me com toque de trombeta, louvem-me com lira, com harpa, louvem-me com tamborins e danças, louvem-me com instrumentos de cordas e flautas.
tudo que respira, louve ao Senhor. A casa de Deus, meus irmãos, ela existe com um propósito, sempre existiu e existe com o propósito de ser bênção, de levar as pessoas a Deus. O cultuar a Deus não depende do meu gosto, do seu gosto, do jeito que você acha que é certo ou errado, como deveria ser. Os fariseus, queridos irmãos, estipularam que a adoração só podia acontecer através daquilo que eles criaram. Somente eles poderiam providenciar os animais para o sacrifício, somente o dinheiro deles valiam para que eles pudessem sacrificar. Algo simples foi transformado em algo difícil. Eles tiraram o direito de todos, passou a ser controlado apenas por aquele grupo. Às vezes, ainda hoje, eu percebo essa gana de alguns quererem controlar a nossa adoração. Isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Quem diz, eu estou dizendo porque a Bíblia diz, isso vai travando a adoração, vai tirando a liberdade de adorar genuinamente. Obviamente que aqui, meus irmãos, não é a casa da mãe Joana, que todo mundo faz o que quer. Existe uma liturgia, existem ordenanças bem claras na palavra de Deus do que pode ou não pode, de como se comportar na presença de Deus. Mas eu acredito que nós devemos tratar os exageros e não cercear por completo a liberdade de adoração por conta dos exageros. Ainda dentro desse tema de adoração, contemplação e não comércio, a igreja não é um comércio. Aqui não se vende vassoura ungida, óleo ungido, feijão ungido para curar Covid. Aqui não se vende promessas de cura. Aqui não se vende restauração de casamentos, promessa de sorte no amor. Aqui não se vende, meus irmãos, promessa de enriquecimento e prosperidade. Aqui não garantimos que a sua vida será transformada para melhor. Aqui também nós não garantimos que, queridos irmãos, que você será feliz ou que alguma proteção espiritual haverá na sua vida se você seguir todos os passos. Não. Aqui nós o convidamos a olhar para dentro de você e reconhecer que você é um pecador miserável, infeliz, destinado ao inferno, à morte eterna. E então apresentamos a você um Deus que lhe ama, que morreu por você e que estende a sua mão de misericórdia e está disposto a perdoá-lo e mudar a sua vida. Aqui não queremos seu dinheiro, queremos que você entregue o seu coração genuinamente a Ele. Queremos a sua salvação, queremos encontrá-lo no céu. A terceira lição, meus irmãos, é que Jesus, ele ressignificou o templo. Diz o texto, versículo 19, diz, olha, destrua esse templo e em 3 dias eu levantarei. Jesus não está mais dizendo sobre essa estrutura, não está falando mais sobre cimento e pedra, mas Ele está falando do nosso corpo, nosso coração. Jesus está dizendo que a verdadeira adoração vem de dentro de nós. Nós somos o verdadeiro templo diante de Deus. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, em 1 Coríntios, diz, olha, vocês não entendem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo. Vocês são o templo. Ainda em Efésios, ele diz, juntos somos a casa, somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Muito mais importante do que toda essa estrutura, meus irmãos, que nós temos aqui, é isso aqui, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, porque o próprio Deus habita em nós. William Hendricks, um teólogo, ele comentando 1 Coríntios do apóstolo Paulo, disse, olha, nós não somos donos do nosso próprio corpo, porque Deus nos criou, Jesus nos redimiu e o Espírito Santo faz habitação em nós. Por Deus ser dono do nosso corpo, nós somos apenas mordomo dele,
e precisamos prestar contas a Ele. Isto é a mais pura verdade, meus irmãos. Não adianta termos um zelo pelas coisas externas, coisas sagradas de Deus, como a igreja, e destruirmos isso daqui. Precisamos sim ter zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas, mas a coisa mais sagrada que nós temos somos nós mesmos. E quem desrespeitar isso, sofrerá terríveis consequências. O texto diz, meus irmãos, que aqueles que destruíram o templo, o próprio Deus destruirá. Pastor, como é que eu destruo o templo de Deus? Além dos vícios conhecidos, bebidas, drogas, prostituição e tudo mais, você também destrói o templo quando você come demais, além da conta, ou deixa de comer, se alimentar a quantidade que deveria sustentar o seu corpo. Você destrói seu corpo quando você dorme pouco, ou quando você dorme além daquilo que é saudável. Você destrói o templo quando você trabalha demais e não respeita o dia do descanso. Você destrói o seu corpo o seu templo, quando você deixa a ansiedade tomar controle da sua mente. Você destrói o templo quando você deixa de ir ao médico para tratar de um problema. Você destrói o templo quando você não faz nenhum tipo de exercício. Enfim, tantas coisas mais. Porque nós somos templo do Deus vivo e precisamos cuidar dessa casa para sermos usados por Ele. Eu participo de um instituto chamado Sara, que é mentoria de pastores, e o Sara, ele tem 3 tripés: exercício físico, eles cobram da gente. Estou tentando caminhar 3 vezes por semana, tenho dado uns furos com o meu irmão lá, Adilson, Adilson? Mas estou indo, amanhã eu vou, se Deus permitir. Mas eles cobram da gente, eles chegam no final do mês e perguntam: você tem feito exercício? Eles cobram da gente oração e leitura cognitivo. Por quê? Porque somos templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz: pois somos templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A quarta lição, meus irmãos, e última, diz respeito a missões. A indignação de Jesus se deu pelo fato de que os religiosos estavam corrompendo o projeto missionário de Deus. O templo era para alcançar as pessoas, não para roubar os seus recursos. Aqueles homens usaram o templo como ferramenta de enriquecimento, quando na verdade a igreja existe para alcançar pessoas que estão nas trevas. A nossa própria vida existe para isso, para levar o evangelho a outros. É para isso que existimos, é para isso que nos movemos, para glorificar a Deus e fazê-lo conhecido. Eu sei, queridos irmãos, que é muito bom estarmos juntos aqui, é prazeroso participarmos e termos comunhão, mas nós somos chamados para fora. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, coloca para mim por gentileza, dizendo o seguinte: olha, serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então eu entendo a importância de vivermos o máximo de comunhão dentro do templo. A comunhão nos fortalece, ela nos faz crescer. A comunhão também, ela nos treina para que possamos cumprir o nosso chamado. Porque João 20, 21, ele diz, olha, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E eu queria encerrar, meus irmãos, com a palavra, com a maior chamada da Bíblia, que está em Mateus 28, 18, que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós estamos partindo agora, a igreja, sexta-feira agora vamos ter
um curso que nós vamos implantar o discipulado na igreja. Isso é discipulado. Caminhada, 2 a 2. Ajudar aqueles que não tiveram ainda a graça de ser alcançado pelo Senhor, que não tiveram seus olhos abertos. Precisamos ensinar essas pessoas. Nós vamos caminhar para isso. O templo somos nós, e Deus habita em nós. As nossas mãos, as mãos dele são as nossas mãos, os olhos dele são os nossos olhos, a boca dele é a nossa boca. E a igreja é chamada para cumprir então esse propósito eterno. Amém? Quero que você feche seus olhos. Senhor, eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja colocando a sua mão sobre as nossas vidas. Tantas coisas precisam ser mudadas em nós, ó Pai. Quantas vezes nós entramos nessa areia movediça do conformismo, do comodismo, da religiosidade. Quantas vezes nós, por nosso próprio desejo egoísta, atrapalhamos as pessoas de chegarem ao Senhor. Criamos regras, criamos coisas que o Senhor nunca criou, Deus. O Senhor, as prostitutas sentavam atrás do Senhor, lavavam seus pés com as suas lágrimas, enxugavam com os seus cabelos. Os fariseus ficavam irritadíssimos com isso, mas o Senhor nunca proibiu que elas chegassem ao Senhor. O Senhor, no dia que aquela mulher estava sendo apedrejada, Senhor, o Senhor falou: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. As pessoas tinham livre acesso, Senhor. Que nós sejamos essa ponte para as pessoas. Que não sejamos pedregulhos que atrapalhem, que façam elas tropeçarem, mas que sejamos essa ponte, Deus, de levar o Senhor até esses corações que necessitam, Deus, de uma libertação. Deus, dai-nos zelo pela sua obra. Eu lembro, Deus, quando tantas pessoas iniciaram bem a sua caminhada cristã, participando das coisas, fazendo as coisas, e agora parece que o tempo com o cristianismo vai passando, e elas vão se esfriando, vão dando desculpas para participar das programações, das coisas de Deus, de ser desafiadas. Senhor, tem misericórdia, Deus. Que o Senhor traga, ó Deus, o seu fogo santo nesse coração, Deus, para que haja paixão, zelo, amor por tudo que se refere ao Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Deus. Transforma essa igreja, transforma os membros dessa igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.